Sabe quando a gente faz uma refeição, por mais simples que seja, a gente raramente para pensar no que acontece lá dentro, né? Pois é, não é só fazer a digestão. É um processo, nossa, incrivelmente coordenado. Uma verdadeira sinfonia biológica. E é essa música que a gente vai desvendar hoje. Então, a pergunta é: o que de verdade acontece desde a primeira mordida até a energia chegar em cada uma das nossas células? A gente vai ver que o processo vai muito além do estômago. É uma performance orquestrada nos mínimos detalhes. A melhor forma de imaginar isso é pensar o nosso corpo como uma orquestra. Cada sistema é um instrumento, e para a música, ou seja, para a vida acontecer, todos eles precisam tocar em perfeita harmonia. E essa busca constante pelo equilíbrio tem um nome: homeostase. E claro, toda orquestra que se preze tem seus maestros, certo? No nosso corpo, os grandes regentes são dois: o sistema nervoso e o sistema endócrino. São eles que ficam enviando os sinais para coordenar cada movimento dessa nossa sinfonia interna. E se a gente dá um zoom no sistema endócrino, a gente encontra o hipotálamo e a hipófise. Eles são tipo os maestros dos maestros. Ficam ali, na base do cérebro, e funcionam como o centro de comando de praticamente toda a nossa rede hormonal. E como é que esses maestros conversam entre si? De um jeito super eficiente. O hipotálamo libera seus hormônios numa espécie de linha expressa de vasos sanguíneos, que vai direto para a hipófise. Assim que a hipófise recebe a mensagem, ela libera os próprios hormônios para o resto do corpo. É uma comunicação VIP, sabe? Rápida e direta. Ok, com os maestros em posição, a sinfonia pode finalmente começar. E qual é o primeiro ato? A chegada da comida. É aqui, no sistema digestório, que a cortina se abre. O sistema digestório é um trabalhador incansável com 4 missões principais. Primeiro, a digestão, que é quebrar a comida em pedacinhos. Depois, a absorção, para capturar os nutrientes. Ao mesmo tempo, tem a secreção, que libera líquidos e enzimas. E, por fim, a motilidade, que são as contrações que vão empurrando tudo pelo caminho certo. O estômago age como um grande liquidificador. Ele pega o alimento e transforma numa pasta ácida chamada quimo. E é justamente a chegada desse quimo lá no intestino que serve de gatilho, a deixa para o próximo grande movimento da nossa sinfonia. E isso nos leva direto para o segundo ato, que é o clímax da nossa história. Assim que os nutrientes começam a ser absorvidos, uma conversa química super complexa tem início. Chegou a hora dos hormônios entrarem em cena. Olha só a elegância desse mecanismo. Quando a gente come, o nível de glicose no sangue sobe. Isso é como um alarme que dispara uns sensores minúsculos no pâncreas, as células beta. E a resposta delas é imediata: liberar um hormônio essencial, a insulina. Dá para pensar na insulina como o hormônio do armazenamento. Ela basicamente diz para as células: pessoal, tem energia sobrando, hora de guardar. E o oposto dela é o glucagon, o hormônio da liberação. Ele entra em ação quando a gente está em jejum, avisando o fígado: olha, precisamos de combustível, pode liberar as reservas. Eles são o yin e o yang do nosso metabolismo. E qual o objetivo disso tudo? É manter a glicose no sangue num nível ideal, ali por volta de 90 miligramas por decilitro. Depois de comer, esse número sobe, claro. E o trabalho da insulina é justamente orquestrar a volta para essa base, garantindo que as células recebam a energia na medida certa, sem faltar nem sobrar. Então, se a gente olhar um gráfico do que acontece depois de comer, é isso aqui. A glicose sobe e a insulina sobe junto para dar conta do recado. Enquanto isso, o glucagon, que é o hormônio da liberação, fica lá embaixo, bem quietinho. Afinal, não tem por que liberar reserva se acabou de chegar combustível novo, né? Muito bem. Os nutrientes foram absorvidos, os hormônios foram liberados, mas como é que essas mensagens e essa energia chegam a todas as partes do corpo? Isso nos leva ao nosso terceiro e último ato, a fantástica rede de entrega. E é aqui que o sistema cardiovascular brilha. Ele é a nossa malha rodoviária interna. O sangue flui o tempo todo, levando a insulina, a glicose e tudo mais que for preciso para que cada célula, da cabeça à ponta do pé, receba sua encomenda de energia e informação. Mas isso levanta uma questão bem interessante. Com toda essa atividade extra no sistema digestivo, é preciso mais sangue por lá. E isso, em tese, poderia bagunçar a nossa pressão arterial. Como é que a orquestra se ajusta para manter a harmonia? A resposta é um sistema incrível chamado reflexo baroreceptor. É como se fosse o piloto automático da nossa pressão.
Nas nossas principais artérias existem sensores de pressão, os baroreceptores, que a cada batida do coração estão ali verificando se está tudo nos conformes. E a palavra-chave aqui é velocidade. Se a pressão sobe ou desce um pouquinho, esses sensores mudam na hora a frequência dos sinais que mandam para o cérebro. E o cérebro, por sua vez, ajusta instantaneamente os batimentos do coração e o calibre dos vasos para normalizar a pressão. Isso tudo acontece em segundos. É um sistema de feedback perfeito. E para ter uma ideia do quão poderoso e adaptável é esse sistema, é só pensar numa girafa. Para conseguir bombear sangue até uma cabeça que está a 2 metros de altura, ela precisa ter a pressão arterial mais alta de todos os mamíferos. É um exemplo extremo, mas que mostra o quão vital esse controle. E assim, os 3 atos da nossa sinfonia chegam ao fim. Da chegada do alimento, a resposta dos hormônios e a entrega final, cada parte da orquestra cumpriu seu papel com uma precisão que é de impressionar. Então, vamos só recapitular a colaboração. O sistema digestório preparou o palco. O endócrino regeu a resposta química. O nervoso fez aqueles ajustes finos em tempo real. E o cardiovascular garantiu que a entrega chegasse para todo o público de células. Uma performance totalmente integrada. E o mais inacreditável disso tudo é que essa performance complexa, sincronizada, está acontecendo agora mesmo, dentro da gente, sem que a gente tenha a menor consciência. É a homeostase em ação, a música invisível que nos mantém em equilíbrio a cada momento. Fica a reflexão, né? Se uma única refeição exige uma orquestração tão complexa, tão detalhada, imagine só quantas outras sinfonias, quantos outros balés invisíveis o nosso corpo está executando neste exato momento. É, sem dúvida, algo para a gente se maravilhar.